Eu preciso chamar aqui o nosso Misael Mainetti, porque o presidente da Enel, Guilherme Lencastre, falou sobre indenização para clientes afetados pelo apagão aqui em São Paulo. Então, quem vai trazer os detalhes para a gente é o Misael. De que maneira que esses casos serão analisados e o que a gente deve esperar também desse fim de semana? Porque está todo mundo em alerta com nova possibilidade de queda no fornecimento, de prejuízos para a população diante de uma chuva que está prevista aí. Hein, Misael? Conta tudo. Já dá para sentir que o tempo está mudando. Evandro, muito boa tarde para você, para todo mundo aí no estúdio, para você que acompanha o 3 em 1. O tempo está mudando aqui na capital paulista, uma garoa leve se aproxima, a gente sente um vento maior e, como a Defesa Civil informou nos últimos dias, deve chover mais forte e deve ter uma pancada de chuva isolada e também está prevista ventania forte, por isso você, atenção aí em todos os sentidos. Em relação ao que o presidente da Enel disse hoje, inclusive em entrevista à Globo News, ele afirma que cada caso vai ser visto aí de maneira individual. Ele citou o termo um caso de cada vez e ele diz que eles estão acelerando o processo de indenização por causa dessa interrupção de energia, mas ele cita que vai analisar cada caso, caso a caso, ou seja, aí fica uma expectativa da população que teve inúmeros prejuízos, não só comércio, como moradores, enfim, né, pessoas físicas, mas também hospitais e todo tipo de comércio. A gente sabe que os prejuízos foram inúmeros e a gente não está falando apenas de prejuízo econômico, a gente também fala de vidas humanas. Ainda de acordo com o presidente da Enel, a empresa trabalha com um efetivo maior, está preparada hoje caso essa chuva se confirme, essa tempestade se confirme. Ele não citou um número de efetivo maior, mas falou aí de mais funcionários trabalhando hoje nessa situação aí, se necessário. Portanto, a gente que segue nas ruas, a gente vai seguir acompanhando se chove ou não chove, né, mais forte, e se de fato a Enel vai conseguir lidar com a situação que demorou a ser normalizada, demorou bastante, vários dias. A gente viu o número de pessoas que foram prejudicadas e a gente vai voltando a qualquer momento aqui na programação da Jovem Pan. Evandro? Muito obrigado pelas informações, Misael. Um ótimo trabalho para você aqui em São Paulo. Se tiver novidades, chame a gente. Vamos conversando aqui com os nossos comentaristas sobre esse lance da chuva. Depois a gente resgata o fato sobre a votação do Supremo Tribunal Federal para as revistas, né, que seriam consideradas vexatórias em presídios hoje. O Fábio Piperno, análise caso a caso. Eu aviso a vocês também que a Langani não está mais conosco, precisou sair um pouquinho mais cedo porque é professor e ainda dará aulas nesta sexta-feira. Então, pediu uma saidinha rápida para lidar com os compromissos dele. Todos nós permitimos porque entendemos a correria do dia a dia. Agora, o que você está reclamando aí? Quer dizer que agora ele foi a favor da saidinha, então, né? Mas você é linguarudo, hein? Ô, Piperno, análise caso a caso da Enel. Isso. Quantas cadeiras é bom as pessoas colocarem para que elas esperem sentadas por essa indenização? Veja, você sabe aquela história do Napoleão Bonaparte, quando chegou lá na frente das pirâmides do Egito, né, que ele olhou para as pirâmides e falou, olha, né, não sei quantos séculos vos contemplam, né? Eram muitos milhares de anos. Né? É mais ou menos isso aí, né? Veja, é uma cara de pau danada, vamos analisar esses não sei quantos mil casos, caso a caso, não vai acontecer nada. E aí, sabe que eu até puxei também uma outra capa de jornal daquele momento de novembro do ano passado, porque o título principal daquela capa de jornal no dia 8 de novembro do ano passado é o seguinte: chefe da Enel nega omissão e apagão e cita, entre aspas, vento absurdo. Provavelmente ele vai atribuir aí, quem sabe, ao deus Eolo, né, que é o deus dos ventos, alguém aí do tipo, como grande responsável aí por mais uma tragédia que o paulistano vive. Bom, a expectativa ou as informações que foram prestadas pela Defesa Civil é da possibilidade de ventos que atinjam rajadas de vento de até 60 km por hora, né, que poderiam provocar novamente quedas de árvores e algumas outras situações que também levem à queda no fornecimento de energia. O mínimo que a gente espera, como mencionou ali o Misael Mainetti, é um aumento no número do efetivo, né, de equipes que estejam disponíveis para esses atendimentos, como disse a Enel. Agora, chama muito a atenção o fato de não ter havido um aumento na estrutura
desde o último caso que foi mencionado aqui pelo Fábio Piperno, levando a uma nova situação, assim, completamente revoltante para a população aqui de São Paulo e da região metropolitana. Zé Maria. E pior que o presidente normalizou, né? Disse, não, nós estamos com o mesmo nível de pessoas não atendidas pelo sistema, isso é muito grave. Agora, os contratos, são contratos padrões, né? Você não tem opção de dizer, olha, eu não aceito esse contrato, não, no momento em que contratar uma energia elétrica. Vamos mudar isso aqui, não há como. São os chamados contratos padrões. E lá define o seguinte, se a empresa não tem direito, o consumidor tem o direito, se comprovar, através de um laudo técnico, de que o equipamento dele foi estragado em virtude da variação de amperagem ou do sistema e que provocou, queimou a geladeira ou queimou o eletrodoméstico. Ou seja, é muito pouco diante do grande estrago que se fez com comida estragada, com subir e descer escadas e não no elevador, compromissos que foram não cumpridos exatamente em virtude desta falta de energia elétrica e assim por diante, danos morais e principalmente pessoas que tenham uma saúde dependente de um equipamento, por exemplo, e que faziam o tratamento em casa. Então, isso tudo está fora e o que a ANEEL diz é o óbvio, já está no contrato e ela não está fazendo nada a não ser a sua obrigação de ressarcir os moradores que apresentarem um laudo de que o equipamento foi estragado em virtude da variação da amperagem ou do fornecimento de energia elétrica. Está errado, né? O que você acha, Segré? Sabe qual é a jogada dessas empresas, Evandro? Levar tudo para o setor jurídico, judicial. Exatamente. Não vão pagar nada, então espera que a pessoa entre com um processo contra elas e aí negocia, vai numa reunião de conciliação, uma audiência de conciliação, mas como nem todo mundo tem a paciência ou o dinheiro para entrar com um processo, e muitas vezes o valor do bem que deveria ser ressarcido é menor que o custo do advogado. Então eles jogam a favor dessa conta, dizendo, espera, deixa processar. Aquele que processar, a gente se defende. E se alguém não processar, entrou no bolo do que seria um lucro marginal. Não temos que pagar por um erro nosso. Mas que é um problema de prestação muito séria, E aí tem a ver de novo. Aí as autoridades de controle deveriam organizar alguma questão indicando que não seja necessário um laudo. Imagina chamar um engenheiro para fazer um laudo determinante qual foi o motivo. E aí a pergunta, você tem condições de afirmar que esse artefato elétrico queimou por causa da tormenta? Quem vai conseguir fazer isso? Para isso precisa um técnico muito forte e ele vai cobrar. Então, sempre a favor do reclamante, né? Nunca do que está reclamando, do reclamado, não do reclamante. Exatamente. Ixi, olha, e só quem já enfrentou algum tipo de situação burocrática com a Enel aqui em São Paulo sabe o quanto é difícil obter uma solução. Eu já passei por isso e, olha, eu vou falar para vocês, é um caminho longo, estressante e revoltante.